Eles, este é o título do livro de Wagner Amaro, editado pela Malê em 2018. Wagner Amaro é jornalista, bibliotecário, editor e escritor carioca. Ele fundou em 2015 a editora Malê, que é voltada para a promoção da literatura de autores afro-brasileiros e africanos. Ele foi organizador de diversas antologias, com destaque para a antologia África, Novas Leituras, de 2012, e Olhos de Azeviche, 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, Contos e Crônicas, de 2017. Eles é um livro com uma bela edição gráfica, que já é marca registrada da editora Malê, e traz 10 contos relativamente curtos sobre situações do cotidiano, mas um cotidiano marcado por preconceitos, por machismo, por uma masculinidade tóxica e também por diversas violências, mas é marcado por delicadeza e enternecimentos também. A primeira coisa que chama a atenção neste livro é o modo de narrar. Um modo de narrar aparentemente simples, mas que carrega uma carga afetiva gigantesca. É uma armadilha essa aparente simplicidade na narrativa. As frases são certeiras, curtas, trabalhadas para dar um impacto emotivo no leitor. Sem palavras ou narrativas rebuscadas, o texto possui um lirismo que captura a atenção do leitor desde o início da leitura. O conto de abertura, chamado O Perfume de Olavo, narra um aniversário infantil manchado por um acontecimento triste. Um conto que narra o enorme preconceito ainda muito presente na sociedade em torno do homossexualismo. Um casal de homossexuais que é casado há 35 anos não é aceito pelos vizinhos e acaba sendo vítima de violência diante da criança aniversariante. O conto seguinte, Janjão, fala de um homem educado na masculinidade, educado para ser homem, na acepção tóxica desta palavra. Então se torna um policial militar e tem medo da profissão, mas tem de esconder este medo, tem de esconder quem realmente é. Isso em respeito ao pai que o educou desta forma. O terceiro conto, intitulado Eles, conta a história de um casal divorciado. O filho deste casal vai morar com o pai em uma casa na praia e tem de lidar com uma realidade completamente diferente de tudo o que conhecia até então. A nostalgia está muito bem retratada neste conto, por meio de recortes de lembranças, de cenas que mostram uma grande empatia entre pai e filho e de descobertas afetivas. Um conto muito bonito e muito sensível. Estes 3 contos são exemplos claros para mim de como se deve escrever uma narrativa breve. Os recortes, as tensões, o clímax, os personagens cativantes, tudo escolhido de forma precisa. E o destaque vai para os desfechos destes contos, sempre fisgando algum detalhe, principalmente um detalhe que nos passou despercebido até então. O racismo está presente o tempo todo. O conceito que uma sociedade possui ainda sobre como se dá a construção de uma identidade cultural,
a construção preconceituosa da ideia de gênero. O homem negro muitas vezes é retratado como um exemplo de virilidade e de objeto sexual. Isso está muito presente no conto Dança, em que um negro, mesmo possuindo diversas qualificações profissionais, sempre consegue emprego por seu porte, por sua força e não por suas qualidades intelectuais. Este homem tem uma namorada branca que o vê como um objeto sexual e quando ele percebe isso, ele decide acabar com o relacionamento. A partir daí, ele sempre percebe esta objetificação no olhar dos outros. Um conto em que tem um tom melancólico por meio de recordações do personagem e também por essa adaptação forçada do personagem a uma sociedade preconceituosa. Esta masculinidade tóxica legitima a violência física contra a mulher e também legitima a objetificação feminina. No conto intitulado Ereto, o jovem só se tornará homem de fato depois que conseguir perder a virgindade com a namorada. Ele se sente inferior aos homens mais velhos, certamente mais experientes sexualmente do que ele. Mas nas diversas tentativas em que esse jovem toma a frente, ele não consegue consumar o ato e isso o humilha cada vez mais. Há um recado muito claro em toda esta obra. Mesmo aqueles que são oprimidos em um ambiente, eles podem se tornar opressores em outro ambiente. É um círculo vicioso que essa sociedade preconceituosa não consegue desfazer. Eu vou ler agora o início do conto Eles, para que você tenha uma ideia do estilo de Wagner Amaro. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. Eles. A areia estava molhada da chuva. Meus pés afundavam gelados. Meu pai, compenetrado, segurava firme na minha mão esquerda, enquanto Luan, menos sério, segurava a mão direita. Caminhávamos em direção ao mar, fazia frio, chuviscava e ventava fraco. No céu, de quando em quando, apesar do cinza, uma claridade surgia entre as nuvens, que se moviam lentas. Podia sentir a temperatura do meu pai pelas suas mãos. Ele estava sempre quente. Os dois, ele e Luan, andavam bem devagar para acompanhar meus passos curtos de menino. Eu ficava em silêncio, um pouco por estar maravilhado com aquela paisagem, um pouco por perceber que eles também estavam em silêncio, cada um pensando em coisas que me pareciam importantes e felizes. Então, entendi que também deveria ficar quieto. Quando minha mãe falou que eu passaria uns dias com meu pai, tive um pouquinho de medo, embora tudo fosse festa ao lado dele. Pensava se ele saberia lavar meu uniforme, fazer meu chocolate e os bolos que minha mãe fazia. Sabia tão pouco dele, não lembrava mais do tempo em que ele vivia com a gente. Queria tanto lembrar, mas não conseguia. Me esforçava. A primeira imagem que vinha à minha mente era do meu pai chegando, forte, elegante e perfumado para me buscar para mais um passeio. Sempre era bom estar com ele.
sempre era festa. A alegria era tanta que chegava a cansar por instantes, para logo em seguida nosso encontro requerer mais e mais alegria. Ele estava sempre sozinho. Às vezes, nos levava à casa da avó Tiana, que nos preparava sopas e pães em formatos engraçados. Uma vez, ela fez um pão em formato de avião. Eu não sabia se comia ou se brincava, ou se comia brincando. A casa da avó era bem distante. Embora eu gostasse de ir vê-la, também me preocupava, pois gastava todo o dia, um dia que eu sonhava poder ser longo. Sempre eles se afastavam de mim e conversavam baixo, coisas que eu não poderia ouvir, coisas dos adultos, coisa que eu nem sonhava em ser. Minha mãe andava irritada nos últimos meses, vivia reclamando, brigando comigo, me dando presentes que eu nem pedia, brigando mais e mais comigo. Às vezes, deitava para ver televisão e logo dormia. Me dava presentes, mas não brincava mais comigo. Então, quando ela me contou que eu passaria um tempo com meu pai, tive um pouquinho de medo, mas também achei que daria um pouco de descanso para ela. Além disso, ela me contou como quem conta algo que era irritante, mas que para mim pareceu divertido. Seu pai agora inventou de morar na praia. Morar na praia? Dentro do mar? Uma casa na areia como nos filmes, sozinho? Tenho que ir morar um pouquinho com ele também. Depois que ela me contou que eu me mudaria, corri para o meu quarto e fui colocando minhas roupas em uma sacola, juntando meus brinquedos em outra, uma casa na praia. Ao me ver fazendo as malas, minha mãe caiu em uma gargalhada como havia muito eu não via. Tive vergonha, mas segui cuidando das minhas bagagens, como nos filmes.